E ele tá na área com a gente. Samuel Barbie, bom dia para você. Bom dia, boa semana, Carol, João, toda a nossa audiência. Vamos falar hoje sobre IOF, pessoal. O governo federal decidindo aplicar mais um golpezinho aí no bolso do cidadão e também das empresas, né? Na última sexta-feira, houve a entrada em vigor, né, das novas regras para o IOF, que é um imposto ali que atua principalmente sobre as operações financeiras. A gente está falando de câmbio, crédito, dentre outras situações, e o governo já tem um modus operandi aí para poder colocar essas situações em vigor, né? Como de costume, o governo lançou um anúncio inicial que era bastante polêmico, deixou ver a temperatura da água, né? Tentou colocar o pezinho na água ali para sentir o que seria a reação do mercado, das pessoas. A reação foi muito negativa e aí ele voltou atrás em um dos pontos, né, que era importante, que era a questão da tributação dos fundos, mas naquilo que ele voltou atrás era só a pontinha do iceberg, porque tinha muita coisa abaixo daquilo que era extremamente importante e que ele não retificou. Mas aí parte da imprensa tem, inclusive, passado a mão na cabeça e tentado, digamos assim, minimizar os impactos dessa alteração, mas isso não passa aí de uma cortina de fumaça, porque realmente essa alteração foi muito relevante e vai afetar diretamente a vida das pessoas e o bolso das pessoas e das empresas, tá? O que eu queria comentar com isso? A primeira grande alteração para entender que para quem viaja para fora, obviamente, né, utiliza muito a base de incidência, digamos assim, do IOF, que é o câmbio, né? Ou seja, quando você vai comprar dólar, quando você vai comprar moeda estrangeira, seja no seu cartão, seja no seu cartão de crédito, da forma como for, né, você paga o IOF. E antes haviam alíquotas um pouquinho diferentes e menores, né, para esse tipo de operação, e agora elas acabaram sendo unificadas ali em torno de 3,5%, então todo mundo vai ter que pagar isso. E aí você fala assim, então só quem viaja ao exterior foi afetado? A resposta é não, né? Isso sim foi uma situação em que afeta muitas pessoas, que agora quem viajar para o exterior provavelmente vai pagar uns 2% mais caro, né, do que pagava antes, mas isso impacta também outras questões importantes para a nossa economia nacional. Acho que a primeira delas que eu queria comentar era, de fato, né, o impacto sobre frete internacional. Obviamente, quando você paga um frete internacional e nossos produtos aqui dentro do Brasil, muitos deles são importados, né, você tem que pagar ICOF. E antes a alíquota era de 0,38% e agora a alíquota passou para 3,5%. Ou seja, a gente vai ter um encarecimento de mais de 3% de largada nos fretes internacionais, que são uma das principais fontes de oneração do nosso custo nacional aqui. Então, a gente tem um aumento já contratado para os produtos importados nas prateleiras, que deve pegar aí a inflação e deve também corroer o poder de compra ainda mais, né? O poder de compra que já está difícil da população brasileira. Outra coisa que eu queria destacar é que, como o IOF ele afeta operações nesse sentido de operações financeiras, né, o cartão de crédito também vai ser afetado. Então, isso tende a ser repassado no preço, né, dos produtos, principalmente aqueles produtos que a gente tende a parcelar. Então, roupas, eletrodomésticos, essas situações vão acabar ficando mais caros por conta disso, porque as empresas, inclusive, elas muitas vezes vendem no crédito, mas elas, por meio de serviços financeiros, antecipam os recebíveis para poder ajustar ali o seu fluxo de caixa. Então, naturalmente, com a subida do IOF, a gente deve ter um aumento dos custos, um aumento dos preços dos produtos que a gente tende, né, a financiar por meio de cartão de crédito. A Previdência também foi afetada, aí é óbvio que numa parcela, digamos assim, mais restrita da população, que aportes mensais acima de 50 mil em planos, como o VGBL, acabam sendo taxados em 5%. Aí vocês vão falar, mas quem que faz 50 mil, né, reais de aporte mensal num plano de previdência? E eu vou dizer por que isso foi tributado. Na verdade, algumas pessoas, para poder abater do imposto de renda, acabavam acumulando o saldo do ano inteiro para fazer um aporte só, um aporte mensal, para abater o valor que iria pagar no imposto de renda, e isso também foi, digamos assim, cerceado. Então, quem atuava com essa prática dificilmente vai poder continuar aplicando dessa forma. O que eu queria concentrar aqui agora na conclusão
dessa coluna, dessa fala de hoje, né? No fundo, que a gente tem um governo que age como um parasita, esse governo federal. Ele é um verme fiscal que parece que está determinado a matar o seu hospedeiro, né? Em vez de atacar os desperdícios, em vez de atacar os privilégios, em vez de tentar atacar a má alocação de recursos que acontece, ele prefere sempre sugar mais do setor produtivo, da população, e ficar só aumentando o imposto. Então, o que a gente tem aqui, né? Além de ficar com essa tratativa de só aumentar imposto, ele faz isso com dissimulação, com cortina de fumaça, utilizando imprensa, tentando medir a reação da sociedade para depois falar que não era bem assim, como se ele estivesse voltando atrás, de fato, em situações muito relevantes. Mas o que eu queria dizer de fato é que, assim, tributações maiores, principalmente num país que já está extremamente sufocado como o Brasil, com uma taxa de juros no nível que já está, não é sinal necessariamente de responsabilidade fiscal, que é uma coisa que a gente defende muito. É sinal de miopia política, é sinal de um governo que prefere o caminho fácil de expropriação do trabalhador do que o trabalho difícil e necessário, que é de fazer as reformas que a gente precisa fazer no país. E, mais uma vez, né, a gente vai castigando quem produz, quem empreende, quem consome, quem quer, quem sonha em crescer. E aí, em algum momento, isso não tem mais para onde ir, você vai acabar matando o hospedeiro e destruindo a economia nacional. Então, espero que essas situações possam mudar aí ao longo dos próximos anos.